quando a gente fala de cura, é porque eu tenho um olhar sobre algo que está doentio, né? Não falando em doença, né? Doentio. O que está doentio que a gente precisa curar, tá? Dá um caminho aqui. Ok. Vivi isso na minha infância, mas pai traía minha mãe. Então, olha que interessante. Eu vou não, na minha infância isso não aconteceu, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, mas eu vou me colocar nesse lugar, tá bom? Meu pai traía minha mãe. Eu vou ser bem direta aqui. O que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso fazia parte do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Se meu pai traía minha mãe, se minha mãe traía meu pai, isso é deles, né? Isso é deles, ok? Agora, quando eu me misturo, quando eu me envolvo, quando eu carrego, trago meu campo pessoal, né? Os comportamentos, os sofrimentos, as dúvidas, os problemas dos meus pais, eu acabo. Olha, como você colocou aqui, eu ia falar exatamente isso. Então, vamos lá. O que acontecia com os meus pais era a escolha deles, era da vida deles. Claro que a gente foi criando a nossa personalidade a partir dali, né, da convivência com eles. A gente trouxe para o nosso campo, né, tudo que estava acontecendo ali. A gente não conhecia outro mundo, então eu fui vendo tudo aquilo. Fui vendo como meu pai vivia a própria vida, as escolhas dele. Fui vendo como minha mãe vivia a própria vida, as escolhas dela, e fui me criando, fui me formando a partir dos dois. Mas chega um determinado momento na vida da gente, sim, 20 anos de sofrimento. Então, perfeito, Solange, olha só. Por quê? Porque você se envolveu nas histórias dos seus pais. E é natural que isso aconteça, porque todos nós fazemos isso, né? A gente se envolve nas histórias dos nossos pais, a gente se formou a partir dali. Agora, vamos até a brincadeira da psicanálise, né? A gente mata pai e mãe na psicanálise, né? Com todo amor. Mas agora, vamos colocá-los em perspectiva. Era business, era escolha deles, era a relação deles, e eu não tenho nada a ver com isso. Separei hoje com um namorado, estou replicando, achei que tinha curado, por que não consigo superar isso? Então, de novo, você está falando da palavra cura. Quem está falando de cura é porque tem, né? Tipo assim, se eu preciso curar alguma coisa, é porque eu sinto que tem algo errado comigo. Não tem nada errado com você. Se seu pai traía sua mãe, também não tinha nada errado com a sua mãe, nem nada errado com seu pai. Mas se seu pai traía sua mãe, isso faz parte do relacionamento deles. Você nunca teve nada a ver com isso. Me diz, o que que um filho tem a ver com a traição de um pai com a mãe ou a mãe com o pai? Nada. Até porque o filho nem estava lá na hora da traição, né? Normalmente não, né? Uai, é o que se espera, né? Então, assim, como que você vai superar isso percebendo que você não tem nada a ver com isso? Nada a ver com isso. Se seu pai teve essas atitudes, né, cometeu esses atos, e sua mãe, né, também recebeu a forma que recebeu, cada um estava fazendo o que achava que era o melhor que podia fazer na época, porque a gente está sempre fazendo aquilo que a gente acha que é o melhor. Por isso que eu gosto muito de repetir. Não olhe para trás se invalidando. Porque se você olha para trás se invalidando, né, você vai chegar num ponto no momento presente que você se invalidou tanto que você não tem forças para dar um passo adiante. Você vai procrastinar, você não vai procrastinar a respiração, você vai morrer. Mas o resto vai procrastinar. Você não vai ter coragem de dar um passo adiante. Então, primeira coisa e mais importante, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a forma como meu pai tratava minha mãe. Eu não tenho nada a ver com a forma como minha mãe tratava meu pai. Eu não tenho nada a ver com a forma. Vamos expandir? Não tenho nada a ver com a forma como minha mãe cuidava da própria saúde. Se ela teve algumas manifestações na saúde do corpo dela, era a criação dela. Eu não tenho nada a ver com a forma como meu pai cuidava da própria saúde. Se ele teve algumas manifestações na vida dele, era a criação dele, escolha dele. Eu não tenho nada a ver com a forma como meu pai ou minha mãe, já juntar os dois aqui, lidavam com as próprias finanças, ou como eles lidavam com o próprio trabalho, com as suas próprias atividades profissionais. Tudo era escolha deles. Eu não tenho nada a ver com isso.
Eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso. Eram escolhas deles, assim como eles eram livres, talvez eles não soubessem. Eles eram livres para fazer as próprias escolhas, talvez eles não soubessem. Eu também sou livre para fazer as minhas escolhas, mas eu estou numa grande vantagem aqui, porque eu sei. Eles talvez não soubessem, mas eu sei. Eu sei que eu posso fazer as minhas novas escolhas. Eu não tenho nada a ver com as escolhas dos meus pais.